Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Aires Maranhão Cerqueira e seguem os meus contatos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos resumos. Vamos falar sobre o livro Foco, do Daniel Goleman, parte 6, O Líder Bem Focado. O que é foco? O que é atenção seletiva? Foco ou atenção seletiva, que significa exatamente a mesma coisa, é a concentração em algo específico. Isso é foco, isso é atenção seletiva. E a atenção plena é prestar atenção no todo. Eu chego numa sala e eu estou, na verdade, olhando, ao mesmo tempo observando todos os alunos. Vou olhar para a floresta, não vou olhar para uma árvore. Então, diferente da atenção seletiva, onde a gente foca numa árvore, na atenção plena, a gente foca na floresta. E qual o papel da atenção, seja seletiva ou seja plena, na sobrevivência das organizações? Um dos grandes focos de distração se chama PowerPoint, que é uma aplicação que a maioria de nós sempre utilizou e utiliza. E o pecado do PowerPoint é justamente a sua facilidade, que ao mesmo tempo que joga a nosso favor, joga contra a gente. Por quê? Pelo fato de que, de um modo geral, ninguém planeja, ninguém prepara um resumo antes de ir para o PowerPoint. Já entra direto no PowerPoint, fazendo a aplicação, porque, entre outras coisas, acha que está ganhando tempo. O que acontece quando isso é feito é que diversas ideias são colocadas, sem que se tenha em mente exatamente o foco, ou seja, aonde se pretende chegar, sem que façamos uma avaliação do que é excedente naquela aplicação. Consequentemente, a maioria das aplicações do PowerPoint, elas são longas, sem foco e muito cansativas. Com relação às organizações, existe uma expressão que a gente denomina de transtorno do déficit de atenção organizacional, que nada mais é do que a falta de alinhamento da organização como um todo com relação à sua estratégia, com relação ao seu planejamento. Quando falo de planejamento, posso estar falando do planejamento estratégico, que é o planejamento da organização como um todo, como posso estar falando dos planejamentos táticos, que são os planejamentos das diversas áreas de uma organização, da área financeira, administrativa, recursos humanos e por aí vai. Porque são as áreas que fazem a realidade da sua organização. A sua organização, na verdade, ela é um ente abstrato, mas as unidades não são, as unidades são reais. Existe a unidade financeira, existe a unidade administrativa, existe a unidade de recursos humanos. Mas quando nós falamos na organização, envolve tudo isso. Então é preciso ter muita clareza de onde é que nós queremos chegar, para não cairmos nessa situação do transtorno do déficit de atenção organizacional. Um dos caminhos propostos é que as lideranças voltem a utilizar o recurso de contar histórias, que tem o poder de manter e atrair a atenção das pessoas e que é muito utilizado na televisão, no cinema, na publicidade, na música. Bom, nesse ponto então, o autor chama atenção para o que ele denomina de estratégia vencedora. Quais são os requisitos para que se tenha uma estratégia vencedora. E o principal requisito que ele aponta se chama a inteligência emocional, que é uma combinação do autodomínio e das habilidades sociais. A presença ou a ausência dessa inteligência emocional, diria mais, a presença ou ausência da atenção plena nas organizações podem levar elas para o sucesso ou para o fracasso. Como exemplo de sucesso, nós temos a Apple, o Google e a Nintendo. E como exemplos de fracasso, num determinado momento da história sobre um determinado produto, nós temos a BlackBerry, Intel, Sony, Singer e Microsoft, por incrível que pareça. Shino, um famoso arqueiro japonês, ele foi convidado para demonstrar suas habilidades em praça pública. Chegou o dia da apresentação, Shino estava com seu arco, com suas flechas, esticou o arco, mirou no alvo e soltou a flecha. Para surpresa de quem estava no evento, a flecha passou muito longe
do alvo. No entanto, Chino comemorou dizendo na mosca, segundo Arthur Schopenhauer, o gênio, ele atinge o alvo que os outros não veem. Contando rapidamente a história da Apple. Em 1984, Steve Jobs foi demitido da Apple. E em 1997, ele foi reintegrado à Apple. E a razão principal é porque eles perceberam que desde a saída de Steve Jobs, a Apple estava caminhando para baixo, ou seja, a Apple estava caminhando na direção da sua falência. Ele ficou impressionado com a quantidade de produtos que a Apple colocava no mercado. E mais do que isso, a falta de qualidade desses produtos, fazendo com que eles não tivessem nenhum diferencial com relação à concorrência. Diante disso, o Steve Jobs sugeriu, então, que se comprimisse esse foco, ou seja, que reduzisse o número de produtos a 4, que são computador pessoal, notebook, iPod e iPhone, e que, com relação a esses produtos, a empresa fizesse o maior esforço para conseguir muita qualidade e gerar muito diferencial. E foi um sucesso a estratégia do Steve Jobs. Então observem que o Steve Jobs, na verdade, tão logo retorna, ele trabalha com a atenção plena e com a atenção seletiva ao mesmo tempo. A atenção plena olhando a concorrência e a atenção seletiva olhando para cada produto da Apple. A Singer, por sua vez, famosa fabricante de máquinas de costura, ela tinha um foco muito poderoso para a parte interna, mas ela não tinha atenção para os outros ou para a parte externa. Ela se voltou para o mercado das mulheres, inovando com sua máquina de costura revolucionária e também inovou com suas linhas de financiamento. O resultado? Uma venda fantástica para a época. Ela vendeu mais de 200 mil unidades em um ano. Um fenômeno para a época. No entanto, a Singer não manteve sua atenção na competição, não manteve sua atenção no mercado e não pôde perceber mudança na demanda dos clientes, que passaram a dar preferência para produtos prontos, vendidos em loja, ao invés de fazer esses produtos em casa nas suas máquinas de costura. Os aparelhos móveis da BlackBerry fizeram muito sucesso na sua época, basicamente por causa da facilidade de digitação, segurança de rede, a duração longa de sua bateria e a compressão dos dados sem fio. Entretanto, ela não acompanhou as mudanças que estavam ocorrendo nos Estados Unidos com relação às redes sem fio. Foi introduzido nos Estados Unidos a rede de quarta geração e a BlackBerry não acompanhou. Ao mesmo tempo que ela também não acompanhou a tela sensível ao toque do iPhone. Diante disso, a BlackBerry se tornou uma tecnologia ultrapassada. Houve diversas outras disputas no mercado. O PlayStation 2 da Sony foi superado pelo produto da Nintendo. O Yahoo, que era o portal preferido da web, perdeu seu lugar para o Google. E o sistema operacional para celulares da Apple tomou o lugar do sistema operacional da Microsoft. A Intel não percebeu que os consumidores estavam migrando dos seus microchips para chips japoneses mais baratos. Ela só não quebrou por causa da grande demanda dos notebooks por microprocessadores Intel Inside. A estratégia pode ser basicamente de duas naturezas, de exploração ou investigação. A exploração é voltada para o aperfeiçoamento e aprendizado do negócio atual, visando a melhoria da capacidade, da tecnologia ou modelo de negócio. A investigação, por sua vez, é a estratégia utilizada para buscar alternativas inovadoras àquela atualmente utilizada. A estratégia pode ser voltada para a exploração ou investigação. A exploração é voltada para o aprendizado ou aperfeiçoamento do negócio atual, melhoria da capacidade, tecnologia ou modelo do negócio. Ela é mais segura e envolve menos riscos no sentido de poder afetar os lucros. Já a investigação, ela envolve experiências com alternativas inovadoras ao negócio atualmente realizado. Naturalmente, ela traz consigo um risco muito maior para o sucesso e para o retorno. A intuição
pode ser uma fonte confiável de informações para a tomada de decisões, principalmente se aquela intuição se deve a alguma situação que a pessoa já viveu. Por exemplo, você tem uma intuição que vale a pena você comprar um determinado ativo porque acha que ele vai valorizar. Bom, se você tem um histórico de investimentos na Bolsa de Valores, então essa intuição ela é confiável, você poderia utilizá-la para tomar uma decisão. Mas, se a sua intuição diz respeito ao número que vai resultar do lançamento de um dado, certamente esse lançamento não tem nada a ver com a experiência que você possa ter anteriormente na sua vida. Consequentemente, não é uma intuição que você possa utilizar ou que você deva utilizar para tomar decisões. A intuição, envolve a sintonia dos nossos sentimentos e absorve naturalmente as regras que a nossa mente dispõe inconscientemente. A estratégia, envolve inteligência emocional, que é resultante do autodomínio e da habilidade social, sendo que o autodomínio é o foco em si mesmo e a habilidade social é o foco nos outros. Uma nova estratégia ela implica uma reorientação com relação às rotinas atuais, com relação ao que está sendo empregado atualmente. Uma estratégia vencedora envolve foco em si e foco no outro, ou seja, criatividade e insight. Para que decisões inteligentes possam ser tomadas, é necessário que haja um especialista na área e que ele disponha de um alto nível de autoconsciência. Conhecer a si tão bem como conhecer o seu negócio pode te tornar mais perspicaz na interpretação dos fatos. Os líderes precisam estar alertas a novas tendências e identificar padrões emergentes. Uma concentração bem afiada é suficiente para se obter bons resultados em um negócio ou é necessário o restante do repertório da atenção? A resposta é preciso a atenção plena. É preciso ter atenção em si, no externo e nos outros, para se sobressaírem. A ausência de qualquer um deles pode resultar em insucesso. Um líder inspirador ele precisa ter uma boa comunicação. É preciso que ele fale de coração para coração. Ele precisa de autoconsciência, sintonia com a sua realidade emocional e com a daqueles a quem ele pretenda inspirar. A atenção é um subconjunto ou é uma parte da inteligência emocional. E envolve autoconsciência e empatia, sendo a autoconsciência a base da autogestão e a empatia o alicerce da eficiência para o relacionamento com terceiros. O cérebro mescla seus circuitos para a atenção, sentimentos e inteligência emocional. Alguns distinguem a inteligência emocional do coeficiente de inteligência, o famoso QI. Isso significa que um líder pode ser muito inteligente, mas não ter as habilidades de foco associadas à inteligência emocional. E com relação à empatia nas lideranças, os líderes, de um modo geral, não sabem ouvir. Em 2010, houve um grande derramamento de petróleo no Golfo do México causado pela British Petroleum, que foi responsável pela morte de inúmeros animais e pássaros marinhos. Os moradores da região condenaram a catástrofe. O CEO da empresa, sem demonstrar preocupação com o ocorrido, deu um exemplo de inabilidade na administração de uma crise. Declarou: "Ninguém quer que isso tudo termine mais do que eu. Quero a minha vida de volta." Sainer Spencer, coautora de um dos primeiros livros sobre competência no ambiente de trabalho, relata que a competência recentemente identificada em alguns líderes de alto nível é administrar seu impacto sobre os outros, que significa aproveitar sua visibilidade e o papel que desempenha para obter resultados positivos. David McClellan, famoso psicólogo de Harvard, criou uma situação tensa ao questionar em um artigo no principal periódico da sua profissão, The American Psychologist, o seguinte: as boas notas na escola podem de fato prever o sucesso de alguma pessoa na sua carreira? O teste de QI é a melhor forma de poder prever o tipo de emprego que um aluno poderá vir a ter.
As habilidades acadêmicas refletem o nível de capacidade cognitiva com que uma pessoa é capaz de lidar e, portanto, que tipo de trabalho ela é capaz de desempenhar. É preciso estar acima da curva média de inteligência para ser um especialista ou um executivo de alto nível. Quando a maioria das pessoas tem aproximadamente o mesmo QI, ela deixa de ser uma vantagem competitiva. Nesse caso, as competências específicas como autocontrole, empatia e persuasão são pontos muito mais importantes para o sucesso das pessoas do que as notas acadêmicas. Ele escreveu um artigo onde ele propôs uma metodologia chamada de modelo de competência, para identificar as principais habilidades que transformavam alguém em ator de destaque numa organização específica. O artigo foi bem recebido nas organizações que avaliavam o desempenho no trabalho e precisavam decidir quem promover, quem era um líder mais efetivo, quais talentos estimular em pessoas promissoras. Eles sabiam que as notas de uma pessoa e o prestígio da escola que frequentaram tinha pouco ou nada a ver com a sua real eficiência. Modelos de competência contam uma história clara. Habilidades não acadêmicas, como empatia, normalmente se sobrepõem aos talentos puramente cognitivos na formação de líderes de destaque. Quando a Accenture entrevistou 100 CEOs sobre as habilidades necessárias para comandar uma empresa, uma organização, de forma bem-sucedida, surgiu um conjunto de 14 habilidades, de pensar globalmente e criar uma visão compartilhada e inspiradora, abraçar mudanças e ter conhecimento técnico. Nenhuma pessoa poderia ter todas elas, mas daí emergiu uma metacapacidade denominada de autoconsciência. Esse tipo sutil de foco pode ser subjetivo demais, embora as habilidades que refletem um autocontrole cognitivo, que são construídas sobre essa base de autoconsciência, sejam tão frequentes e incluem persistência, resiliência e o impulso de atingir metas. A empatia é a habilidade que aparece com mais frequência nos estudos de competências de liderança. A pesquisa mostra que se o líder tem talentos de empatia em equilíbrio com outras habilidades, o desempenho da equipe tende a ser melhor. Se o líder tem baixo nível de empatia e um alto nível de impulso de realização, o foco do líder nas metas prejudica o desempenho da equipe. Mas é importante ressaltar que se o líder tem altos níveis de empatia e baixos níveis de autocontrole, o desempenho também é reduzido. Empatia demais atrapalha na hora de chamar a atenção das pessoas quando elas estão se comportando inadequadamente. As empresas precisam de líderes focados em obter melhores resultados, mas esses resultados serão mais robustos no longo prazo quando os líderes pararem de dizer às pessoas o que elas devem fazer, ou se proporem ou tomarem a iniciativa de fazer as coisas por eles mesmos e passarem a ter um outro foco. A motivação em ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas também. São muitos os estilos de liderança. Ouvir atentamente e articular uma visão autêntica que energize os outros. Fazer coaching com base no que a pessoa diz querer da vida, na carreira, no emprego atual. Prestar atenção aos sentimentos e necessidades das pessoas. Dar ouvidos a conselhos e experiências. Celebrar vitórias, rir, sabendo que se divertir não é perda de tempo, mas uma maneira de construir capital emocional. Uma pesquisa feita pelo Instituto McClellan sobre esses estilos de liderança mostra que os líderes mais competentes utilizam esses estilos conforme lhe pareça mais apropriado. Cada um representa um foco e uma aplicação únicos. Quanto maior o repertório de estilos de um líder, mais energizado será o clima da organização e melhores serão os resultados. A abertura emocional, a capacidade de perceber esses sinais emocionais sutis num grupo funciona como uma câmera. Podemos aproximar a imagem para captar os sentimentos de uma pessoa ou afastá-la para capturarmos os sentimentos coletivos, seja numa sala de aula ou num grupo de trabalho. Para líderes, a abertura garante uma interpretação mais precisa do apoio ou oposição a um determinado projeto. Fazer uma boa interpretação disso pode significar diferença
entre uma iniciativa fracassada ou uma útil correção no meio do caminho. Captar sinais emocionais reveladores, como o tom de voz, expressões faciais e assim por diante, num nível de grupo, pode nos dizer, por exemplo, quantas pessoas daquele grupo estão sentindo medo ou raiva, quantas estão esperançosas e otimistas, ou sentindo desprezo e indiferença. Esses sinais oferecem uma avaliação mais rápida e verdadeira dos sentimentos do grupo, do que, por exemplo, perguntar o que eles estão sentindo. No trabalho, as emoções coletivas, às vezes chamada de clima organizacional, fazem uma imensa diferença, por exemplo, no serviço de atendimento ao consumidor, no absenteísmo e no desempenho do grupo em geral. Uma noção mais sutil da faixa de emoções em um grupo, quando sentem medo, esperança e o restante da escala emocional, pode ajudar o líder a tomar decisões que transformam medo em esperança ou desprezo em positividade. Um dos obstáculos que nos impede de alcançar essa visão tão aproximada é a atitude implícita no ambiente de trabalho, de que o profissionalismo exige que ignoremos nossas emoções. Percebermos a floresta emocional ou apenas nos concentrarmos em uma árvore é o que determina o nosso nível de abertura. Quando os participantes de uma pesquisa viam, por exemplo, um desenho animado retratando uma pessoa sorrindo, cercada por outras pessoas franzindo o senho, os equipamentos de acompanhamento do olhar revelavam que a maior parte deles direcionava a atenção apenas ao rosto sorridente, ignorando os demais. Parece haver uma tendência, pelo menos entre os estudantes universitários ocidentais, de ignorar o coletivo maior. Na sociedade do leste asiático, por outro lado, mais pessoas captam os padrões de grupo. Uma abertura mais ampla aparece com facilidade. Duas das principais rotinas mentais que ameaçam a capacidade de perceber são suposições incontestadas e regras básicas nas quais se deposita uma confiança excessiva. Elas precisam ser testadas e refinadas constantemente em comparação com realidades em modificação. Uma maneira de fazer isso é o que a psicóloga de Harvard, Ellen Langer, chama de atenção plena ambiental. Questionamento e escuta constantes, investigação, experimentação e reflexão. Reunir percepções e perspectivas de outras pessoas.